Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio de Herodes, que foi comido de bicho por não dar a devida glória a Deus. Fique conosco até o fim e você vai descobrir mais sobre essa história. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você escolhe para se dedicar à meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 21 ao 23. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Para ampliar a compreensão do episódio de hoje, nós vamos ler a concordância de Provérbios, capítulo 16, verso 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A antiga aliança, o juízo ele era executado de imediato. Já na graça, nós desfrutamos da oportunidade de acertarmos e alinharmos, recalcular a rota e sairmos de uma vida de pecado, de uma vida de desobediência. O pecado de Herodes foi tão grave quanto o pecado do próprio Satanás. O primeiro que se desviou nos céus e influenciou os demais, inclusive Adão e Eva no Éden. E qual foi esse pecado? Querer usufruir da glória de Deus, que é exclusiva para Ele. Por isso a concordância de Provérbios que diz: a soberba, ou seja, a autossuficiência, precede, vem antes da ruína. E a altivez de espírito, que também é considerado arrogância, precede, vem antes da queda. De repente você pode até pensar e conhecer pessoas arrogantes e soberbas como Herodes, e aparentemente parece que nada tem acontecido a eles. Mas não se engane, essas pessoas já estão sendo comidas de bicho vivas, e menos espera que a morte lhe virá subitamente sem mandar aviso. Se você em um autoexame percebeu que tem soberba em ti, então arrepende-se e humilhe-te no pé do Senhor. Reconheça Ele, que Ele é suficiente em sua vida, antes que venha sobre ti tamanha destruição. E se você tem detectado em ti arrogância, humilha-se na presença do Senhor, para que não venha de forma súbita a sua queda, de forma irreversível, no qual não possa ter conserto. Existe uma fronteira invisível entre confiança e autoconfiança. Confiança. Eu sou confiante, eu sou habilitado, eu posso pegar o meu carro e dirigir. Autoconfiança. Eu acho que eu sou um super piloto e eu posso infringir as regras de trânsito, posso andar em alta velocidade onde não é permitido, posso fazer curvas em alta velocidade porque, afinal de contas, eu me garanto. Isso é autossuficiência, isso é algo prejudicial, isso é a soberba falando mais alto e, conforme as Escrituras, isso pode te trazer a ruína total. Altivez de espírito ou arrogância é aquela pessoa que sempre está com a razão. É aquela pessoa que não aceita, em hipótese alguma, ser corrigida. E se você a corrige, certamente você ganhou um inimigo no médio e longo prazo. E quanto a esse? A Escritura diz que quanto a esse, a queda é certa. Porque a altivez de espírito, a arrogância, ela precede, ela vem antes da queda. O que aconteceu com Herodes não se dá somente pelo fato da transição da lei e a graça. Que na lei
o juízo era executado imediatamente. A graça se tem uma certa tolerância. Ou seja, ele vai tolerando, ele vai dando oportunidade da pessoa recalcular a rota e rever os seus conceitos. Só que na ocasião registrada aqui, ele não foi como Ananias e Safira, sentenciado por Pedro. Ele foi fulminado pelo anjo, imediatamente comido de bichos. Qualquer anjo do Senhor não tem vontade própria. Ele vem executar uma ordem que lhe é designada. O fato de Herodes ter sido eliminado imediatamente é o fato dele ser um rei, é o fato dele ser uma pessoa influente, é o fato dele pomposo vestir as suas vestes reais e fazer um discurso. E pelo fato dele não devolver a devida glória a Deus, ele foi eliminado imediatamente, que era necessário acontecer isso para que ele ficasse de exemplo para as outras pessoas que estavam ali, porque ele palestrava para um grupo de pessoas muito significativo. O juízo imediato para esse tipo de pecado pode acontecer não somente com homens públicos. Geralmente vai acontecer com homens públicos, como alguns exemplos de pessoas que desafiaram a Deus e tiveram as suas vidas ceifadas por esse mesmo pecado, arrogância e altivez de espírito. Mas existem pessoas que são menos influentes e não são pessoas públicas, que gradativamente esses vermes que já estão dentro de você já estão te comendo aos poucos, já estão te matando aos poucos. Então fica o conselho prático: se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa no tempo que se diz hoje, porque a arrogância, ela precede a queda. Quantas das vezes você vai cair e vai se levantar? Por que você cai e se levanta no mesmo erro, no mesmo pecado? Por causa da arrogância que você tem. Então o Senhor permite que você caia em certos erros para você se voltar a Ele, e não somente se voltar a Ele, se consertar e abandonar a sua arrogância. A soberba, ela precede, ele vem antes da ruína. Antes que você venha a ser arruinado por completo, se humilhe, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Saiba que você não é autossuficiente. Você pode ser uma pessoa que tenha um autoconhecimento, mas o seu conhecimento ele é limitado. E certamente existem outras coisas, outros fatores que você tem ignorado, e isso pode fazer com que você tenha a sua queda permanente e a sua ruína também permanente. Então, antes que isso aconteça, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, se humilhe no momento oportuno que se chama hoje. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!